A saga Crepúsculo, escrita por Stephenie Meyer, foi lançada em 2005 e rapidamente se tornou um fenômeno literário entre jovens e adultos. O primeiro livro, intitulado Crepúsculo, deu início a uma série que explora o romance, o sobrenatural e o amadurecimento emocional dos personagens. O sucesso dos livros levou à produção de uma série de filmes, com a primeira adaptação cinematográfica estreando em 2008. A saga completa abrange 4 livros: Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer. A história acompanha Bella Swan, uma jovem de 17 anos que se muda para a cidade chuvosa de Forks, no estado de Washington, para viver com seu pai. Ao iniciar suas aulas na nova escola, Bella conhece Edward Cullen, um jovem misterioso que parece muito mais jovem do que realmente é. Com o tempo, ela descobre que Edward é um vampiro, o que leva Bella a mergulhar em um mundo perigoso, cheio de dilemas morais. O enredo foca no amor proibido entre a humana e um vampiro, revelando desafios e sacrifícios que ambos enfrentam para ficar juntos, além de introduzir um conflito com outras criaturas sobrenaturais e explorar temas como identidade, pertencimento e desejo. Bella é uma adolescente introspectiva e sensível e se sente deslocada do mundo, mas encontra um novo sentido ao conhecer Edward. Esse relacionamento traz à tona intensos dilemas internos para Bella, que é dividida entre o amor entre Edward e sua própria humanidade. Ela também passa por uma jornada emocional de autodescoberta, onde o amor, o medo, o desejo e a transformação se tornam centrais. Por trás dessa trama sobrenatural, Crepúsculo nos mostra uma busca pelo autoconhecimento, o confronto com o outro e o desejo de pertencer a algo maior do que a si mesma. Oi, eu sou a Bruna e esse é o canal Refúgio Literário. E esse é o quadro Personagens no Divã, um quadro onde nós analisamos personagens icônicos de livros e séries à luz da psicanálise. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você já deixe seu like, se inscreva no canal e a gente começa o vídeo depois da vinheta. A personagem analisada hoje no quadro é a Bella Swan da saga Crepúsculo. E essa foi a minha tentativa de fazer uma maquiagem mais parecida possível com os Volturi. Quando nós falamos da Bella, a primeira coisa que a gente tem que analisar é a personalidade introspectiva que a Bella tem. Ao longo, principalmente, do primeiro filme, a gente é apresentada a personagem e a gente percebe que ela tem uma personalidade totalmente introvertida, ela não gosta de aparecer, ela sempre fica mais quieta, mais na dela, não gosta de tirar foto, não gosta de ser o centro das atenções e ela tem um comportamento de isolamento. Uma das possibilidades disso acontecer é por conta da família da Bella ser uma família desestruturada, da mãe dela ser uma mãe um pouco disfuncional, porque a gente percebe que a mãe dela vai viajar e deixa ela, que a mãe dela não tá ali tão presente assim, vai viajar com o namorado, deixa a filha com o pai, enfim. A mãe dela tem uma característica de ser meio louquinha, assim, tanto nos livros quanto no filme. E o pai da Bella, ele é extremamente distante, a gente vê que ele não estava com ela por muito tempo, tanto que ele comenta que o cabelo dela cresceu e na verdade ela tinha cortado. A gente percebe que eles não têm uma ligação de pai e filha, então esse distanciamento do pai e também essa falta de maturidade, vamos colocar assim, da mãe, pode contribuir para que ela tenha essa personalidade um pouco mais introspectiva. Além disso, uma coisa que também pode ser reflexo dessa relação que a Bella tem com os pais é a necessidade que ela tem constantemente de buscar algo mais profundo. Ela vive em busca de um propósito. É como se a vida dela comum não fosse uma vida significante. Tanto que a gente vê ao longo dos filmes ela se colocando constantemente em situações de perigo extremo, como se a vida dela realmente não fosse absolutamente nada. E ela sempre busca algo a mais, algo mais profundo. Então essa busca pelo propósito, essa busca por algo que não existe, pode também estar relacionado a questões familiares disfuncionais dessa personagem. Logo no primeiro filme da saga, nós somos apresentados ao Edward. E o Edward, ele tem um comportamento muito estranho com a Bella no primeiro filme. Tem aquela... Tem aquela cena em que ele vê a Bella pela primeira vez dentro da sala de aula e o ventilador bate nela e ele coloca a mão no nariz, que a gente sabe que é por conta do cheiro do sangue, enfim. Mas é uma cena que você fala, meu Deus, mulher, este homem te odeia. E a Bella fica totalmente interessada no Edward, porque o Edward faz com que ela se sinta especial. Mas antes dela saber que ele é um vampiro, ela já tem um interesse nele, mesmo ele sendo completamente grosso, completamente ignorante com ela e indiferente até certo ponto. Ela mesmo assim fica fascinada pelo Edward, e aí a gente também vê essa questão da disfuncionalidade das relações que a Bella tem. Quando a Bella descobre, por meio das pesquisas dela, que o Edward é um vampiro, a gente vê que ela tem uma relação ainda mais profunda com ele. Aquela cena da floresta, gente, meu Deus do céu.
Quando ele fala pra ela que ele é um predador, que ele já matou pessoas e que ele quis matar ela, e ela fala, eu confio em você. Meninas, não. Eu sei que os dark romances estão aí, a gente tá ficando meio lelé da cabeça, mas se o cara falar isso, foge, vai embora, não fica ali. E a Bella, ela tem esse comportamento ela não liga, praticamente assim, você é um vampiro, é isso que eu quero, vamos aqui. E isso pode estar ligado ao fato de que com o Edward, ela é especial. Antes ela era uma menina deslocada, que acabou de chegar na cidade, que tem uma família disfuncional, é distante dos pais. Com o Edward, ela é uma garota que está se relacionando com um vampiro muito mais velho do que ela se torna especial. E a gente vê também que o Edward, ele acaba reforçando essa questão com a Bella. Por quê? Porque tudo começa a girar em torno da Bella. A família do Edward se movimenta por conta da Bella, a vida dele se torna a Bella. Então ele reforça esse comportamento dela de se sentir especial apenas quando ela está na presença dele. Existe uma questão interessante dentro da psicanálise freudiana em específico, que é o conceito de pulsão de morte, que é como se fosse um desejo ou uma atração por comportamentos ou pessoas que sejam destrutivos ou que te aproximem da morte. Esse desejo que a Bella tem por se aproximar do Edward, e o Edward, de certa forma, representa ou o perigo, ou então a morte iminente, porque ela se tornaria uma vampira e, por consequência, ela acaba morrendo, pode sim evidenciar essa pulsão que ela tem, mais ligada a essa pulsão de morte, esse desejo de autodestruição. Isso é muito comum em indivíduos que não tem uma personalidade muito fortificada e que também tem essa característica de isolamento e de não sentirem que são realmente importantes dentro da sua vida familiar, da sua vida social, dentro da sociedade em si. Então isso pode também estar ligado a essa pulsão mais forte que a Bella tem pela morte do que a pulsão que ela teria pela vida. À medida que os filmes vão avançando e quando a gente chega na Lua Nova, fica explícito o quanto o relacionamento do Edward e da Bella se torna totalmente disfuncional e até certo ponto meio obsessivo. Quando o Edward vê que a Bella se machucou, na verdade ele machucou ela quando ele jogou ela na parede, né? Mas quando ele percebe que a vida dele, a existência dele como vampiro pode causar dano real a ela, ele decide deixá-la para poder fazer o melhor para ela, comunicação zero dentro desse casal, mas enfim. E quando ele deixa ela, a Bella se torna totalmente depressiva. Quando a gente vê aquela cena que there's a possibility, there's a possibility. Quando a gente vê aquela cena que ela tá na cadeira e começam a rodar as estações do ano e tem os meses se passando, aquilo é uma representação da depressão da Bella. Inclusive isso tem no livro. Achei. Aqui no livro a gente vê que aqui tá a história normal. Quando, a partir do momento que o Edward deixa a Bella, a gente tem outubro vazio, novembro vazio e dezembro vazio. Acredito que sejam esses meses. Não, janeiro também está vazio. Então já tem essa representação de que a vida dela se torna vazia a partir do momento que o Edward não está mais presente. Então esse comportamento de dependência emocional que ela tem com o Edward também é um comportamento disfuncional, que está ligado ao fato da Bella simplesmente não ter personalidade fora desse relacionamento. Quando a Bella começa a entender que o Edward possivelmente não vai voltar, ela começa a ver ele em situações em que ela está em perigo e ela se coloca deliberadamente em situações de perigo para que ela consiga ver pelo menos o resquício da figura dele. Isso reforça ainda mais o comportamento codependente que ela tem em relação ao Edward e essa questão de dependência emocional da Bella. Como se isso não fosse o suficiente, a Bella encontra no Jacob, que é o amigo dela, uma fonte para poder preencher esse vazio existencial que o Edward acabou deixando. Então ela passa de um relacionamento que é completamente obsessivo para um outro relacionamento onde na verdade ela está praticamente usando a outra pessoa para poder cobrir um vazio dentro de si. Nisso, novamente, evidencia que ela não se sente uma pessoa completa fora de um relacionamento. Então, ou ela deve estar com o Edward para ser interessante e especial, ou ela tem que estar com o Jacob, que também, na verdade, ela vai descobrir depois, é um lobisomem para que ela seja ainda mais interessante e especial. É como se a própria existência dela, apenas como Bella, não fosse o suficiente para ela. Uma coisa interessante que a gente pode salientar é a diferença entre o relacionamento que a Bella tem com o Edward e o relacionamento que ela tem com o Jacob. Com o Edward, ela vive em constante perigo. Sempre tem um vampiro indo atrás dela pra poder matar ela. Sempre tem os Volturi atrás dela porque ela tem que se ver vampira. Sempre tem alguma coisa acontecendo com a Bella quando ela tá com o Edward. Em contrapartida, quando ela está com o Jacob, ela tem uma vida mais próxima do que seria uma vida normal. É um relacionamento mais tranquilo, ele é mais amigo, ele tá mais presente com ela, ele não é tão distante quanto o Edward é. E temos também que considerar que com o Jacob e a Bella tem a possibilidade de ter toque físico, que é uma coisa
coisa que com o Edward ela não tem, porque se ele toca muito ela, segundo ele tem vontade de mordê-la, então ele não toca ela. Mas a gente vê muito durante os filmes que o que essa menina queria era aquilo, sabe? Ela quer muito dar. Ela quer muito, muito. E esse desejo sexual que ela tem, que não é sanado com o Edward, acaba assim sendo refletido no Jacob. Gente, é nítido. Ela vê ele sem camisa, ela fica assim ensandecida, porque ela queria muito, mas o Edward não dá isso pra ela. Então a gente tem esse relacionamento dos dois que são bem opostos. O Edward é um relacionamento que coloca ela em perigo e o Jacob é um relacionamento mais próximo da realidade, mas que não completa ela totalmente, porque ela gosta da sensação do perigo e de ser especial o tempo todo. Dentro dessa busca de individualidade e de poder encontrar o seu verdadeiro eu, encontrar um motivo para sua vida, a Bella acaba se tornando uma vampira. E ali ela começa a entender um pouco mais sobre quem ela é e começar a ter um pouco mais de personalidade. A gente vê uma diferença até na personagem de quando ela era humana para quando ela era vampira. Ela se torna mais interessante, ela se torna mais confiante, mas ainda assim ela tem uma dependência muito grande das outras pessoas, mas menos. É como se o vampirismo para ela realmente fosse o encontrar de uma identidade. Porém, ao mesmo tempo que isso pode ser encarado sim como a Bella encontrando a sua identidade, a gente também pode ver de outra forma, porque ela não quis passar pelos processos naturais da vida. O processo natural da vida qual é? A gente crescer e começar a entender quem a gente é, se firmar na nossa personalidade, não depender dos outros conforme o tempo vai passando. Mas a Bella, ela pulou essa fase, ela não teve a fase de crescimento, ela não teve a fase de se formar, fazer faculdade, começar a entender o que realmente quer. Essa relação dela com ela mesma era tão disfuncional e ela se via tão pouco e tão menos que ela não quis passar por essas fases de descoberta da vida, e ela já quis pular para uma fase de imortalidade, que na verdade pode ser vista também como uma espécie de fuga da realidade. Eu me torno imortal, assim eu vou ser sempre interessante, sempre especial, e eu não vou precisar lidar com os meus próprios demônios internos. Além disso, a gente pode falar também sobre o que acontece com a Bella no Amanhecer, parte 1 e parte 2, que é quando ela é engravida, e ali a gente vê que ela se coloca novamente em risco por conta de uma criança que ela nem mesmo sabe se é humana ou não. A gente vê de novo o quanto ela realmente não se importa com a sua vida, mas de certa forma, por mais que a gente tenha assim essa questão do amor maternal e tudo mais, ela sempre se coloca no centro da atenção de uma maneira um pouco muito disfuncional, a ponto de colocar a sua vida de quem está em torno dela em risco. Então ela realmente tem esse comportamento que é sempre reforçado pelas pessoas que estão ao redor dela. Você percebe que todas as pessoas ao redor da Bella reforçam o comportamento dela. Quando ela se sente mal, as pessoas ficam em cima dela. E muitas vezes dentro da psicanálise a gente entende que quando você tem alguns sintomas, podem ser reforçados, porque você tem um ganho secundário. Por exemplo, algumas crianças podem ficar doentes com maior frequência, porque quando elas ficam doentes, elas acabam sendo mimadas, cuidadas, coisa que não acontece com elas normalmente. Então a doença, ela acaba ocorrendo porque existe um ganho secundário, que é o carinho e o cuidado dos pais. A sensação que eu tenho é que a Bella coloca constantemente a vida dela em perigo, porque ela tem o ganho secundário de se sentir importante e interessante. Porém, quando a gente vai analisar mesmo, os pais dela, por mais que eles não sejam pais perfeitos, eles são pais amorosos e que amam ela. Principalmente o pai da Bella, eu percebo assim que ele tem um carinho e um amor por ela muito grande. Você vê que ele ama ela realmente, mas ainda assim esse amor não é suficiente, porque a Bella ela precisa encontrar uma coisa mais grandiosa na sua vida. Então a gente consegue identificar na Bella uma busca constante pela sua identidade, uma idealização do seu parceiro e uma relação de codependência e traços de atração pelo perigo. Eu queria dizer aqui, gente, que vocês não me odeiem, porque eu gosto muito também de Crepúsculo, tá? É meu filme de conforto, tô com sono, eu boto Crepúsculo, parece que eu durmo, porque eu já até acostumei com as falas do filme. Mas a gente tem que também levar em consideração que Crepúsculo abriu uma porta para outros livros e filmes que foram um pouco problemáticos. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas Crepúsculo acabou abrindo a porta para que fosse escrito depois 50 Tons de Cinza, e 50 Tons de Cinza acabou abrindo a porta para que fosse escrito 365 dias. Então, assim, essa relação que a Bella tem com o Edward, com o Jacob, apesar de não ter essa consumação sexual que existem no 50 Tons de Cinza e no 365 dias, ele abriu portas para que a gente conseguisse entrar nessas outras obras que são um pouco duvidosas também. E outra questão também muito importante é a Bella, ela define o que é uma adolescente
de 17 anos, porque quase todas as meninas, e eu acredito que os homens também, com 17 anos não se sente importante, não se sente especial. E me incomoda um pouco, hoje em dia muito mais velha, obviamente, me incomoda saber que ela não conseguiu encontrar essa identidade e essa coisa especial nela mesma, e ela precisou passar por tudo aquilo e ela encontrou, na verdade, em um homem aquilo que ela estava buscando. E não é isso que o amor é, porque o amor ele vem para completar e não para te dar significado de vida. Então isso para uma adolescente é meio complexo, sabe? E infelizmente esses filmes acabam reforçando essa parte que a gente tem de nunca se ver como protagonista da nossa história, mas sempre precisar de uma outra pessoa para que a gente venha se sentir completa. Então vale essa reflexão para entender que apesar dos problemas familiares e das faltas que nós temos, a nossa vida ela tem que ser pautada em nós e não na outra pessoa. E eu sei que quem é fã vai vir aqui me dizer que no livro, no filme, ela fala que na verdade ela nasceu pra ser vampira, que a vida de vampira é a vida que ela queria, que não tem a ver com o Edward. Mas a gente vê desde o primeiro filme que na verdade sim, tem a ver com o Edward. E com a vontade imensa que ela tem do Edward. E com a vontade muito grande de ser especial. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem algum outro comentário a fazer sobre a personagem, eu peço que você deixe aqui o seu comentário pra mim, que eu vou ter todo o prazer de te responder. Se vocês têm algum personagem que vocês têm interesse que eu traga aqui pro quadro Personagem do Divã, escreva aqui no comentário também, que eu vou ter todo o prazer de fazer pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!